Antes que qualquer imagem se forme por completo, existe uma sensação difícil de definir. Não é um som, mas também não é silêncio. É algo intermediário, uma pressão sutil, como se o ar estivesse carregado demais para vibrar, mas ainda assim insistisse em tentar. A paisagem surge lentamente. Um terreno amplo, quase plano, estendendo-se até onde a visão alcança. Não há árvores altas, não há construções próximas, não há referência de distância. O céu ocupa espaço demais, amplo demais, pesado demais, para aquele lugar. No centro de tudo, isolada de qualquer contexto, ergue-se uma estrutura que não emite ruído algum. Ela não é monumental, nem discreta. Apenas inadequada. Uma construção técnica, funcional, sem ornamentos, como se tivesse sido projetada apenas para cumprir uma tarefa específica. E nada além disso. Não há janelas abertas, não há placas explicativas, não há sinais claros de uso humano recente. Ainda assim, não parece abandonada. A ausência de som aqui é absoluta. Não há vento atravessando o campo. Não há insetos, ou aves, nem mesmo o ruído distante que normalmente denuncia que o mundo continua em outro lugar. É como se todas as frequências tivessem sido removidas, com cuidado, uma por uma, deixando apenas um espaço limpo demais para ser natural. Quanto mais a câmera se aproxima da estrutura, mais evidente se torna que ela não está desligada. Cabos grossos desaparecem no solo. Antenas fixas apontam para direções específicas do céu, não para a comunicação, mas para a escuta. Tudo indica que algo foi cuidadosamente calibrado para captar, não transmitir. Painéis metálicos revestem as laterais. O material não está corroído, apenas desgastado, de forma uniforme. Como se o tempo tivesse passado ali sem eventos, sem acidentes, sem interrupções. Um desgaste calmo, constante, paciente. Na entrada, não há portas abertas. Apenas um acesso estreito que parece permitir passagem suficiente para uma pessoa de cada vez. Ao cruzar esse limite, a sensação muda imediatamente. O ar se torna mais denso, mais frio, como se estivesse comprimido. O silêncio não apenas permanece, ele se intensifica. Lá dentro, corredores longos se estendem em linhas retas demais. As paredes absorvem qualquer tentativa de eco. Mesmo passos não produzem resposta clara, como se o som fosse imediatamente capturado e dissolvido antes de se formar por completo. É um ambiente que não reflete ruídos. Ele os consome. Salas se sucedem, todas organizadas com precisão técnica. Equipamentos antigos, analógicos, digitais, híbridos, gravadores, sensores, medidores, todos posicionados com lógica clara, mesmo que o propósito não seja evidente. Muitos estão desligados. Outros, curiosamente, parecem ativos. Apesar de não emitirem som algum, em uma das salas centrais, rolos de fita magnética giram lentamente. Não há motor audível, não há vibração mecânica perceptível. Mas o movimento é constante. Eles estão gravando algo que não pode ser ouvido. Algo que não se manifesta como onda sonora, mas que ainda assim deixa registro. Anotações cobrem as mesas. Diagramas de frequência. Gráficos que mostram linhas contínuas sendo abruptamente interrompidas por zonas vazias. Espaços onde nenhuma leitura foi possível. Não picos. Não falhas. Ausência completa. Os registros indicam horários específicos. Sempre os mesmos. Momentos em que todas as medições cessam simultaneamente, independentemente da fonte, da distância ou do tipo de sensor utilizado. Não é interferência. Não é erro. É um evento recorrente. Durante esses intervalos, o mundo parece perder algo essencial. Relatos anexados aos documentos descrevem sensações físicas. Pressão no peito, desorientação leve, dificuldade em manter pensamentos contínuos. Não há menção a ruídos estranhos. Pelo contrário, todos descrevem a mesma coisa. Um silêncio tão profundo que se torna perceptível, quase palpável. Um técnico escreveu que, nesses momentos,
A mente tenta preencher o vazio. Outro afirmou que o corpo reage antes da consciência, como se reconhecesse um perigo que não pode ser nomeado. Nenhum deles menciona medo, apenas desconforto, expectativa. Em uma sala mais interna, relógios digitais exibem horários diferentes entre si, mesmo estando conectados ao mesmo sistema. Alguns avançam, outros recuam. Nenhum permanece estável. O tempo ali não parece fluir. Parece adjustar-se constantemente a algo externo. Não há explicação oficial para o propósito da estrutura. Os arquivos são fragmentados, incompletos, interrompidos antes de qualquer conclusão definitiva. Mas uma ideia se repete em diferentes documentos, escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Não se trata de ouvir sons conhecidos. Trata-se de registrar aquilo que existe quando todo som desaparece. A teoria era simples, ao menos no papel. Se o universo vibra constantemente, então o silêncio absoluto não deveria existir. E se, ainda assim, ele fosse detectado, isso significaria não apenas a ausência de som, mas a ausência de algo fundamental. Os responsáveis pelo projeto não buscavam comunicação, buscavam confirmação. Com o tempo, os relatórios mudam de tom. As descrições se tornam menos técnicas, mais subjetivas. Frases incompletas surgem entre os dados. Observações pessoais aparecem onde antes só havia números. A neutralidade científica começa a ceder. Um dos últimos registros afirma que o silêncio captado não é estático. Ele se aproxima. Ele se afasta. Ele retorna, como se estivesse respondendo à própria observação. A estrutura não emite alarmes quando isso acontece. Não acende luzes, não altera protocolos. Ela apenas continua registrando, com paciência absoluta, como se esse fosse sempre o objetivo final. Do lado D, a paisagem permanece inalterada. O céu não se move da mesma forma. As nuvens parecem mais lentas. As sombras projetadas no chão não correspondem exatamente à posição do sol. Tudo funciona, mas com um leve atraso difícil de medir. Ficar ali tempo demais provoca uma sensação estranha de familiaridade, como se o corpo começasse a se ajustar à ausência de som, aceitando-a como estado normal. Pensamentos se alongam. O tempo perde bordas definidas. Não há ameaça explícita. Não há hostilidade. Há apenas a sensação persistente de que algo está sendo observado. Não pelos olhos, mas pelo espaço entre as coisas. Talvez o som nunca tenha sido o que importava. Talvez o que está sendo registrado seja aquilo que permanece quando tudo o mais desaparece. E se o silêncio absoluto não for vazio, mas ocupado por algo que só se manifesta quando não há mais nada competindo por atenção? A estrutura continua ali, imóvel, funcional, paciente. Gravando, aguardando, porque algumas coisas não fazem barulho quando chegam. Elas apenas esperam que tudo fique quieto o suficiente para serem percebidas. Com o passar do tempo, torna-se difícil lembrar como o silêncio costumava ser antes deste lugar. Não porque ele tenha mudado, mas porque a percepção começa a se ajustar. O corpo aprende a não esperar ruídos. A mente deixa de antecipar respostas sonoras. Tudo passa a existir em um estado suspenso, onde a ausência deixa de ser estranha e passa a ser aceita. Os registros mais recentes mencionam esse efeito com preocupação contida. Não há alertas diretos, apenas observações cuidadosas sobre como a exposição prolongada altera a forma como o pensamento se organiza. Frases internas parecem mais longas. Ideias demoram mais para se concluir, como se o cérebro precisasse reaprender a encerrar algo sem o auxílio do som. Um relatório descreve que, após certo tempo, o silêncio deixa de ser percebido como externo. Ele parece surgir de dentro, ocupando o espaço entre um pensamento e outro. Não interrompe, apenas permanece. E quanto mais permanece, menos vontade há de preenchê-lo. Em um dos corredores mais profundos da estrutura, sensores continuam ativos há anos sem manutenção. Eles não registram variações bruscas, nem eventos
isolados. Apenas uma tendência lenta e contínua. O silêncio captado torna-se mais consistente, mais estável, menos fragmentado, como se estivesse se organizando. Ninguém escreve isso diretamente, mas a conclusão é implícita. O silêncio está aprendendo a se sustentar sozinho. Do lado de fora, o mundo parece funcional, mas distante. Sons retornam gradualmente, à medida que se afasta da estrutura, embora nunca exatamente da mesma forma. Há sempre a impressão de que algo ficou para trás, um objeto, não uma memória, mas uma camada da percepção que não se recompõe totalmente. Alguns pesquisadores solicitaram o desligamento definitivo do sistema. Outros argumentaram que isso seria impossível, pois não há um momento claro em que a estrutura esteja realmente ativa. Ela não liga. Ela não desliga. Ela apenas continua. O último documento conhecido não contém dados técnicos. Apenas uma observação final, escrita, sem pressa, sem urgência, sem emoção visível. Uma constatação simples, quase neutra. O silêncio não está sendo registrado. Ele está sendo mantido. Desde então, não houve novas entradas. A estrutura permanece no mesmo lugar. O campo ao redor continua vazio. O céu segue amplo demais. E o mundo, em outros lugares, continua fazendo barulho suficiente para não perceber o que acontece onde o som não existe. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Apenas significa que para perceber seria preciso ficar em silêncio por tempo demais.